Sejam bem-vindos ao Pod Pharma Podcast, seu podcast de empreendimento, saúde. Aqui quem vos fala é Lucas Bento e ao meu lado a gente tem ninguém menos que Cris Tulha. E aí, Cris, como é que você tá? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Tulha. Vamos iniciar mais um Pod Pharma Podcast. Já aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais, Pod Pharma Podcast. Curte, compartilha. Se inscreve no nosso canal de YouTube, já ativa o sininho para você não perder nada desse conteúdo incrível que a gente está distribuindo para vocês. E Cris, quem que é os nossos convidados de hoje desse podcast? Que eu sei que vai estar maravilhoso. Hoje, olha, tá uma mesa boa, viu, gente? A gente tá com um casal de profissionais da área da saúde. Eles são referências aqui em Alfenas, cada um nas suas áreas, é um pouquinho diferente, mas vocês vão entender. Ela é formada em nutrição, atuou, fez pós-graduação na área e depois decidiu trocar de área. Atualmente, ela é médica, formada em medicina, ginecologista e mastologista oncológica. E para acompanhar o seu esposo, ele é um cardiologista, um dos coordenadores do novo setor de UTI da Santa Casa. Ele atua no Instituto do Câncer e no MS Transplantes. Em 2019, ele recebeu um título de cidadão honorário aqui na cidade de Alfenas. E hoje nós recebemos o belíssimo casal e o casal profissionalmente exemplar, o Dr. Olavo e a doutora Débora. Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Boa tarde. Obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer todo nosso, né? Que hoje o papo vai estar de alto nível. Nossa. Como eu não sou da área da saúde, eu não sei nem como é que eu vou participar disso aqui. Eu vou ser a referência ruim, eu já tô vendo. Boa tarde, pessoal. Boa Gente, tarde. muito obrigada por ter aceito o convite. E como é para vocês, apesar de ser da área da saúde, vocês são profissionais totalmente diferentes. Como que é o convívio dentro de casa? É bem corridinho, né? Isso. Mas a gente se entende, a gente está na área, eu consigo entender as emergências, os telefonemas fora de hora, mas... Pode falar um pouquinho mais perto. Mais pertinho. Pode puxar para você. Fica à vontade. E assim, você é mastologista e trabalha na oncologia da Santa Casa junto, né? Isso. E assim, então, a questão mais principal ali que você mexe é com o câncer de mama. Câncer de mama. Certo. E qual que é a importância desse exame preventivo para o câncer de mama? Então, na verdade, o câncer de mama, a gente precisa fazer que a mulher faça o autoexame das mamas mensalmente, porque qualquer nódulo, qualquer alteração da cor, né, da mama, qualquer retração de pele, saída de secreção pelo mamilo, ela vai ser a primeira pessoa a identificar essa lesão. Uhum. Então, por isso que a gente precisa que a mulher, que a paciente, se examine. Então, a gente começa com o autoexame, né? E a visita regular no ginecologista, no mastologista, ou mesmo no clínico dela, é muito importante para pedir os exames de rotina, que são os exames que a gente consegue identificar lesões muito microscópicas, muito pequenas mesmo. E aí tá toda a diferença, que quando a gente consegue identificar uma lesão pequena, e às vezes em alguns casos nem palpáveis, tá toda a diferença na sobrevida livre de doença. Então, o fato da gente conseguir tratar o câncer de mama é o quanto antes for diagnosticado. Então, a gente precisa mesmo que as mulheres se toquem. A gente sabe que a gente vem de uma cultura que as mulheres têm vergonha, a gente não quer falar sobre o assunto, né? Então, por isso acaba que a gente recebe paciente com tumores já muito avançados. Então, aquela vergonha... Poderia ter sido tratados mais cedo... E aí acaba que evolui para um câncer que aí vai ter que fazer a retirada dos seios. Graças a Deus, assim, a gente evoluiu muito, né? A mastologia tem evoluído a cada dia mais. E os casos que a gente precisa retirar a mama toda são mínimos. Então, assim, no ano passado, Débora, fiz umas 3 mastectomias, que são a retirada da mama. Então, o tratamento tem sido cada vez mais conservador, para a gente mutilar menos as mulheres, gerar menos essa... A mulher já tem um problema muito com estética, com psicológico. Então, tirar uma parte que é muito representativa na mulher, que é a mama, é muito significativa, é triste. Né? O recomendado é voltar no ginecologista uma vez por ano, que é o mesmo pro cardiologista, né, doutora? Isso mesmo. Então, e a gente tem, assim, a Sociedade Brasileira de Ginecologia, ela recomenda que a mamografia, por exemplo, seja realizada para as mulheres após os 40 anos, a cada 2 anos. Mas nós, da Sociedade de Mastologia, a gente recomenda que seja anual. E até eu tive um caso na minha família, que de um ano para o outro surgiram 3 tumores numa mama dela. E, assim, ela foi salva pela mamografia. A mamografia identificou lesões muito pequenas, microscópicas, e foram abordadas, retiradas, e segue com tratamento clínico. Toma comprimido em casa. Entendeu? Então, o exame faz muita diferença na sobrevida. E assim, se a gente fizer essa rotina, uma vez por ano, um exame com o ginecologista, palpando a mama, expressão de mamilo, axilas, as regiões dos linfonodos, que são os focos também na mastologia, vai ser pegado a lesão muito precoce. E também os exames de imagem que auxiliam demais. Mas se a mulher estivesse tocando mês a mês, ou então falhou um mês, a cada 2 meses ela estiver fazendo exame, ela também vai conseguir perceber.
E quando é que a gente sabe essa diferença entre o nódulo, que é um nódulo assim, benigno, para um tumor? Então, até pra gente, assim, em alguns momentos é difícil fazer essa distinção. Por exemplo, ano passado, a gente teve um aumento de algumas mastites, que são super raras, uma mastite que é autoimune, mastite granulomatosa que chama, e a paciente chega com nódulos volumosos na mama, aquela mama totalmente distorcida, às vezes o mamilo retraído, e era uma doença autoimune, né? Então, assim, pra gente mesmo, mastologista, quando a gente palpa, a gente já tem uma mão bem treinada para sentir as diferenças na mama, identificar, às vezes até uma própria gordura na mama, que a gente chama de ilhota de gordura, ela pode simular um nódulo. Então, não quer dizer que tudo que a gente sentir na mama é patológico, né? É problema. E então, quando a gente faz o exame físico, a gente identifica que tem alguma coisa alterada, a gente sempre pede um respaldo, né, uma retaguarda para um exame de imagem. E daí a gente já direciona para cada idade. Então, se são mulheres abaixo de 40 anos, a gente vai para um ultrassom, que vê a imagem dentro da mama, mas corretamente como ela está. Se ela for muito irregular, com muitas lobulações, já começa a ser sinal de malignidade. Se ela tem muita calcificação dentro dela. Então, a gente sempre precisa da imagem para fechar. Entendi. E daí a gente segue com as biópsias, né? Tem vários tipos de biópsias. Tem as biópsias que a gente consegue fazer no ambulatório, chegou e fez, assim, tem desde exame de baixo custo até alto custo. Mas, assim, aqui em Alfenas a gente tem, nossa, o nosso serviço aqui é muito bom, a nossa oncologia é muito rápida. Eu tenho pacientes que vêm de fora, assim, que moram em São Paulo, mas que tem família aqui que opta por vir para cá, para fazer o segmento aqui, porque a nossa logística é muito rápida. A gente vê em serviços que demora 2 meses para começar um tratamento. O nosso chegou hoje em 15 dias, já está tudo pronto, resultado de biópsia, você já sabe o subtipo de tumor, já está estadiado, você já sabe se tem metástase ou não tem, e foca no tratamento. Aqui em Alfenas, a parte de saúde, ela é referência, né? É referência. E você participa no transplante, você coordena a parte do transplante, né? Isso, eu sou funcionário do Estado aqui de Minas, e na região do sul de Minas, eu sou responsável por avaliar, né, caso de doações de órgãos e fazer toda a logística. Né, em caso se tiver uma morte cerebral, onde o cérebro para de funcionar, o cérebro morre, que pela medicina e pela lei, né, não só quando o coração para de funcionar que a gente tem a morte. Né? Quando o cérebro ele tem uma lesão muito grave, por um AVC, por um acidente, por um derrame, e o paciente, a gente faz alguns exames, isso é muito sério, muito detalhado, são vários profissionais envolvidos nesse diagnóstico. Quando se chega esse diagnóstico de morte cerebral, isso é irreversível, é um diagnóstico de morte também. Então, mesmo que o coração continue funcionando, se o paciente vai estar na UTI e tudo, e a gente faz os exames e detecta que o cérebro realmente não tem atividade elétrica, ele não tem mais funcionamento, nesse caso a gente chama de morte cerebral. E nesse caso, a família pode optar pela doação de órgãos, que pode salvar várias vidas. Né? E aí que o meu trabalho, a minha função. Eu sou médico concursado pelo Estado, e eu faço toda essa avaliação, se os documentos estão preenchidos de maneira correta, e faço toda a logística, né, de ver a compatibilidade dos órgãos após a família ser abordada pela equipe do hospital e optar pela doação. A gente faz toda a avaliação dos órgãos que podem ser doados com os exames e faz toda a logística. Coloca os dados do Sistema Nacional de Transplante, onde vai gerar um ranking, que ele segue alguns critérios, tempo de fila, né? O paciente tem prioridade quanto mais tempo ele está na fila. Alguns critérios de compatibilidade, por exemplo, um adulto, né, ele não pode doar o órgão para uma criança, porque não há compatibilidade de colocar esse órgão no organismo da criança. Então, tem toda essa logística que a gente faz, proporcionando aí a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Muitos pacientes aí estão aguardando um rim, fazendo hemodiálise, né? Tem que ir três vezes nas sessões de hemodiálise, ficar 4 horas, né, no hospital fazendo essa terapia para tirar as sujeiras, né, que o rim não está conseguindo fazer. E, então, no caso do coração, o paciente que tem uma insuficiência cardíaca, precisa receber um coração, ele tem uma qualidade de vida muito limitada, né? Ele tem que ficar restrito no leito, muitas vezes no hospital, ele não consegue sair do hospital, porque ele fica dependente de medicações. Observação toda hora, né? Exatamente, é uma qualidade de vida muito ruim. Então, a doação de órgão é muito importante para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E é muito importante a gente manifestar em vida para os nossos familiares que a gente deseja doar. Porque quando acontece uma catástrofe, né, uma morte cerebral, a família que vai ser abordada e a família que vai decidir. Hoje a doação é consentida pela família. Né? Antigamente, há uns anos atrás, tinha no documento, se o paciente queria doar, ele colocava no documento de identidade. E a legislação mudou. Há vários anos, ela mesmo se tiver uma documentação escrito, né, que se o paciente é doador ou não, isso não tem validade mais. Hoje quem decide é a família. Tem testamentário? Não.
Hoje em dia a doação é consentida, mudou a legislação, Mas- então a família é abordada e aí a família vai decidir ou não. E se você manifestar em vida que você é favorável à doação, que você pensa que acha legal ajudar o próximo e tudo, fica mais fácil para a família decidir, né, sobre essa situação que vai ser uma situação muito delicada para a família, né? Tá passando um momento, vai receber o diagnóstico de morte do seu familiar e ali naquela situação tem que optar ainda, né, por ajudar outras pessoas. É uma situação muito delicada, difícil. né? É. Sim. E assim, dos tempos pra cá, você tem visto que tem saído mais doadores ou menos doadores? Como é que as famílias têm sido com essa questão da doação de órgão de um ente que faleceu, né? De um querido que faleceu? Isso. Com a pandemia, nós tivemos redução muito importante, porque é uma contraindicação a doação, né, a doação dos pacientes que estavam com Covid. Então, todo paciente que ia em morte cerebral, às vezes por outras causas, podia ser internado por Covid. Se ele tivesse testado positivo para o Covid naquele período, ele era contraindicado, a doação não acontecia, pelo risco, né, do paciente que vai receber esse órgão, está deprimido, ele recebe medicações para diminuir a rejeição, né, então ele fica imunodeficiente. Então, se ele recebeu o vírus junto com o órgão, isso era muito grave. Então, hoje em dia já se mudou um pouquinho, ele já está se aceitando o paciente com Covid, né, se ele tiver numa situação não tão grave, e se o paciente, né, que está recebendo o órgão, ele optar por receber, comunicado ele, as equipes que vão fazer esse transplante podem optar por fazer mesmo o transplante, mesmo o paciente que vai doar tendo testado positivo, porque hoje com a vacina, né, o paciente mesmo imunodeficitário, ele tomando a vacina, ele vai ter anticorpos contra o Covid, né? Então, tem aumentado agora, né, com a melhora da pandemia, a gente tem tido mais doações, mas há ainda uma coisa difícil, que é a vontade da família. Muitas vezes, em torno de 50% das famílias que são abordadas, né, elas não aceitam a doação. Por vários aspectos, né? Agora, por aspectos culturais, né? Por falta mesmo daquele familiar ter manifestado em vida a doação, ela fica, não sei se ele queria, se não. Então é um empecilho, né? Então, se as famílias, né? Se os familiares e seus pacientes, né, manifestarem em vida o seu desejo de doação, isso vai ficar muito mais fácil para a família decidir. E eu creio que isso seria muito importante para a gente estar aumentando a doação de órgãos no Brasil. Hoje em dia nós temos mais de 50 mil pessoas na fila de transplante. Né? A maioria deles são de rim. Isso a nível nacional? Nacional. Mais de 50 mil pessoas. Mais de 50% das vezes estão guardando um rim, né? Porque nós temos a hemodiálise, que quer queira ou quer não, ajuda esses pacientes que estão com falência de rim a sobreviverem. É um dos únicos órgãos que tem um equipamento que faz a função dele. Né? Então o paciente tem uma qualidade de vida, às vezes, não tão plena, né, que ele tá limitado, ele fica 3 vezes por semana tendo que fazer hemodiálise naquele local no hospital, mas esse paciente sobrevive muito tempo. Então, a fila de rim hoje no nosso Brasil tá mais de 27 mil pessoas aguardando um rim. Só do rim? Só do rim. Né, no total Mais de da órgãos, metade. 50 mil pessoas. Aí depois vem córneas, né, que nós chegamos a zerar a fila de córneas. Né, Graças a teve Deus. uma época que não tinha ninguém aguardando córnea. As córneas, elas são mais fáceis, porque mesmo após o coração parar, né, o paciente, se a família quiser doar as córneas, até 6 horas depois do coração parado, consegue fazer a extração das córneas. E então é mais fácil, né? Os órgãos não, os órgãos precisam de ter a morte cerebral, né? E antes do coração parar tem que tirar esses órgãos, né? Porque os órgãos vão deteriorando muito rápido. Né? No caso do coração, por exemplo, de 4 a 6 horas. Depois de retirado do doador, ele tem que ser implantado no receptor, no máximo de 4 a 6 horas. Porque depois ele deterioriza. Por Ele isso que perde a função. é muito complicado. Você tem um transplante de coração hoje. Exatamente. E é um procedimento muito sensível também, né? Sim, tem que ter muita logística. Muitas vezes o receptor ele está longe do doador, né? Por exemplo, às vezes tem aqui em Alfenas um paciente que teve um acidente e teve morte cerebral, a família opta pela doação, e o receptor dele vai estar em São Paulo, vai estar em outro estado, às vezes, que a gente vê. Vai estar, porque a doação é nacional. Pode estar no Rio de Janeiro. Então, precisa de ter uma logística muito estruturada para que esse órgão chegue o mais rápido possível. E aí, muitas vezes a gente usa aeronaves, né, uma logística, uma ajuda da polícia para fazer escoltar, para helicópteros, né, tudo para facilitar para esse órgão chegue o mais rápido possível. Quanto menos tempo de isquemia, que a gente fala, menos tempo do órgão sem receber nutrientes, né, sem receber o sangue, melhor para o paciente, mais chance dessa doação, desse transplante ser eficaz e efetivo. Entendi. E assim, o doutor Olavo ressaltou a questão da pandemia. E, Débora, você vê alguma correlação entre o vírus, né, o corona,
ir a doenças, as doenças mamárias? Ou a pesquisa ainda está muito cedo para poder ter uma afirmação? Está muito recente mesmo, a gente não conseguiu avaliar diferença nenhuma. A única coisa que a gente apontou que no nosso serviço percebemos de diferente foi esse caso da mastite autoimune, né? Que é a mastite granulomatosa, que por anos não tínhamos nenhuma e no ano passado tivemos 8 no nosso serviço. E assim, são mastites que demoram, assim, que não resolve com antibiótico, a gente precisa entrar com imunomodulador, né? E vai em torno de 6 meses, até 1 ano para o tratamento. Então, foi a única diferença que a gente conseguiu perceber. E a gente teve também as pacientes que a gente recebeu já com tumores mais avançados, porque, o setor X não está fazendo mamografia. Não do nosso serviço. No nosso hospital, a gente não parou hora nenhuma, a gente continuou com as cirurgias, ambulatório, tudo, nada. Os hospitais mais cheios na região. Então, pra gente não mudou nada. Mas a gente recebeu pacientes com tumores muito avançados de fora, pacientes que ficaram 2 anos sem fazer os exames de rastreio e daí foi identificado. É que a indicação por um momento foi não procurar, né? Se não tivesse com algum sintoma. Então isso acho que pode ter piorado bastante. O sistema de saúde estava saturado, né? Os hospitais não cabiam mais pacientes, né? Teve momentos até era um risco de contaminação por ir para um exame de rotina. Exatamente. Então acabou passando bastante coisa. Quem já não gostava de hospital já aproveitou para não ir. Agora, para a parte cardíaca, tem muito relato, né? Após a pandemia. Isso, de sequelas. A gente sabe que o Covid, né, pela experiência que a gente teve atuando na Santa Casa, né, teve momentos que a gente teve 40 leitos de UTI, 40 leitos cheios, né, pacientes graves, né, e a gente sabe que o Covid ele afeta primariamente os pulmões, mas o coração também algumas vezes ele é afetado, principalmente uma pericardite, que é uma inflamação do coração, e isso às vezes transitoriamente o coração ficava fraco, ele perdia força, então a gente tinha dificuldade de tratar esses pacientes também, a pressão reduzia, a gente tinha que usar medicamentos para tentar fortalecer o coração, e com o tempo, né, o pulmão ia recuperando e o coração também. E alguns pacientes não toleravam esse período, né? Principalmente os pacientes com comorbidade, que tinham doenças pré-existentes, que já eram mais debilitados, né? Eles tinham uma mortalidade muito alta, né? Nós perdemos muitos pacientes, infelizmente. E hoje eu tenho alguns pacientes no consultório que a gente trata algumas sequelas do Covid, mas graças a Deus não é tão frequente. O que a gente vê muito é os pulmões, primeiramente, né? Que são afetados e ficam algumas sequelas em alguns pacientes. E aí alguns casos de coração, mas graças a Deus não foi tão afetado igual a gente tinha previsões, que os estudos iniciais falavam que o coração era muito, muito afetado, a gente não vê tão grande frequência. Mas é importante fazer esse check-up, né, após o Covid. É muito importante passar no cardiologista, passar no seu médico de confiança para fazer os exames para ver. Porque às vezes o paciente pode estar sem sintomas. Ele pode estar sem sintomas, mas com uma doença instalada no coração. E é legal a gente começar a fazer o diagnóstico e começar a tratar para prevenir uma evolução mais desfavorável nesses casos. Então é muito importante a prevenção, né? E o acompanhamento com exames regulares, né? Isso é muito legal também. Não só na mastologia, né? É importante fazer a mamografia, os exames necessários, mas na cardiologia também temos o ecocardiograma, que vê a força do coração. Tem muitos pacientes que chegam a fazer check-up e quando vai fazer os exames, a gente detecta que o coração está com força reduzida, né? E ele está sem sintoma. Seria um momento ideal a gente começar a tratar com as medicações que conseguem reduzir o tamanho do coração, fortalecer o coração, para que a gente não chegue num momento difícil, onde o paciente já chega muito inchado, com muita falta de ar, e aí necessita de ficar na UTI, numa fase descompensada da doença, onde a mortalidade é muito alta. Então, o ideal é que a gente faça o diagnóstico precoce também das doenças do coração, para a gente melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. A longo prazo, quais foram as principais sequelas da parte cardíaca? Então, a parte cardíaca, o que eu te falei, tem muitos pacientes que tiveram pericardite, que é uma infecção da capa do coração, do pericárdio. E muitas vezes tinham dor torácica, dispneia, falta de ar, né, cansaço. Eu nem sabia por que era. Alteração da pressão também? Então, a hipertensão não. A hipertensão eu não vi muito relacionado com o Covid, não. A hipertensão é uma doença muito frequente no consultório. Sempre foi muito frequente, né? E continua, mas não tem essa... Não teve relação. É uma doença muito nova ainda, que a gente não sabe precisar, sequelas. A gente está aguardando resultados, né, de estudos, que a gente baseia muito em medicina baseada em evidência, em estudos clínicos. Mas, a princípio, a pressão não. A gente vê muito cara de pericardite, uma inflamação da capa do coração, mas esse caso a gente consegue tratar, desinflamar o coração e muitas vezes o paciente fica bem, sem sequelas, sabe? A maioria desses casos. Tem poucos casos onde há hoje um cometimento, que houve cometimento do músculo do coração. A gente chama de miocardite. Aí é um caso mais grave, onde tem uma redução da força do coração e esse paciente ele
precisa de tomar mais medicações, é uma doença mais crônica que necessita de um acompanhamento de longo prazo. Entendi. Mas, a princípio, a Covid não foi um vilão tão grande para o coração. Isso a gente detectou. É mais o pulmão. É o grande órgão afetado pelo Covid, foi o pulmão. Pela corona. O coração, em alguns casos, o rim, em alguns casos também. Os pacientes que a gente via com Covid, eles evoluíam muito para a insuficiência renal, que era até transitória. Eu acho que era o processo inflamatório que o Covid, né, desencadeado no organismo, ele inflamava os rins também, o coração e o pulmão. Mas a maioria desses casos, quando o paciente tinha uma reserva boa, quando o paciente era saudável, tinha uma reserva boa, ele conseguia passar dessa fase mais aguda da inflamação do Covid e conseguia sair, ter alta hospitalar, né? E as sequelas eram mínimas após isso. A maioria dos casos que a gente vê é isso, graças a Deus. Você falou que o corona não foi o principal vilão, né, do coração. E qual que é o principal vilão do coração? Eu acho que é o cigarro, né? Sem dúvida nenhuma, o tabagismo. 90% dos pacientes que são infartados lá no consultório são devido ao cigarro, tabagismo. Eu colocaria de todos os vilões o tabagismo. E a gente tem noção, a gente tem notícias boas, assim, porque há anos atrás, né, há décadas atrás, a gente tinha 40% da população que fumava. Né, nossos pais, nossos avós, era moda, né, tinha na televisão, fazia propaganda, né, daqueles cowboys, né, era moda para assim, as pessoas mais fortes. E hoje em dia há uma legislação mais dura, né, mostrando realmente que é maléfico, maior, que aumenta o câncer de câncer, e vários cânceres, né, de infarto, de derrame, de AVC. E realmente teve uma redução. Hoje nós temos em torno de 10% da população tabagista. Então nós conseguimos melhorar muito. Tabagismo, isso em qualquer nível. Você é tipo assim, do cigarro comum, né? O paeiro, que é mais consumido aqui na região. E o cigarro eletrônico também, charuto, cachimbo, o tabaco no geral. Isso, o tabaco em geral, né? Todas essas formas de tabagismo são maléficas, sabe? Cada uma no seu perfil, mas todas são maléficas e, na verdade, não há indicação de trocar nenhuma por outra, não. Hoje em dia a gente vê e fala, nós vamos trocar o cigarro normal pelo cigarro eletrônico, não há indicação disso. E cheiroso. Os estudos mostram que o malefício é o mesmo. E às vezes até doenças novas estão vindo com cigarro eletrônico, né? Que é pneumonite, que é na fase aguda, né? Geralmente o cigarro, a grande maioria das sequelas, eles são mais crônicas. O paciente fuma 10 anos, 15 anos, aí ele começa a ter lesões importantes nos pulmões, no coração. Então a gente vê que o cigarro, ele, cronicamente, é muito ruim. Né? Mas a gente recomenda nem que por período curto que faça o uso, porque ele tem um grau de dependência muito grande. Né? A nicotina, que é uma das substâncias que tem no cigarro, tem o alcatrão que causa câncer, a nicotina causa dependência. Então, quando o paciente fuma e ele fica sem fumar por algum período, há uma redução da nicotina, né, na corrente sanguínea, e aí o paciente começa a ter vontade de fumar quando essa redução acontece. E aí o paciente ele começa a ter abstinência, tremor, ansiedade, né? E quando ele não fuma, ele não melhora. Então, por isso que é tão difícil de parar de fumar, Sim. de cessar o tabagismo. Mas a gente está lá no consultório para ajudar os pacientes que estão motivados, né? A ajudar. Hoje nós temos vários tipos de terapia, né? Hoje temos medicamentos. Eu não tô entendendo, cara. Só porque eu falei no off que eu tava fumando paeirinha lá, cara. Mas na farmácia tem muita coisa, né? Tem que ter, lógico, a indicação médica, mas tem os adesivos, tem chicletes de nicotina e dentre os medicamentos que aí vai precisar passar por uma consulta para ver se realmente tem a necessidade certinho. Isso, hoje temos medicamentos que diminuem a vontade de fumar, diminuem essa ansiedade da abstinência, né? Então a gente fala que a melhor terapia hoje em dia é o paciente querer parar de fumar. Então no consultório a gente sempre aborda isso com o paciente para estimular ele a pensar sobre esse assunto. Né? Porque se ele não quiser parar, ele não vai conseguir parar, mesmo com os melhores medicamentos possíveis. Você fala, não quero, eu sinto prazer. Então esse paciente ele tem que cair a ficha dele. Né? Ele tem que saber os malefícios do cigarro, para que ele pense. E aí, quando ele estiver motivado a parar de fumar, aí sim. Aí o tratamento é muito eficaz, chegando a 50% a 80% de eficácia, né, na cessação do tabagismo. Aí a gente usa uma terapia combinada, que é a reposição de nicotina, para diminuir essa abstinência. Hoje tem goma de mascar, adesivos, né, e com os medicamentos que diminuem a vontade de fumar, que são em comprimidos. Né, que são alguns antidepressivos, que inicialmente foram usados para depressão, para tratar ansiedade, e que depois viu que não, que melhoravam, que pacientes que estavam fumando diminuíam a vontade de fumar. Então, essa terapia combinada, né, ela é muito eficaz quando o paciente ele percebe que o cigarro é muito maléfico, né, e ele quer parar de fumar. Então, é importante o paciente querer parar. Se ele vai no consultório, ele fala, não quero parar, a gente nem inicia nenhuma terapia. É mais a orientação. Toda consulta a gente aborda para ver se cai a ficha e muitos pacientes conseguem. Né? Então, é possível e a gente está lá para ajudá-los. E a alimentação? A alimentação é fundamental. Né? Nós estamos no consultório e a gente fala que a nossa função lá é orientar mesmo, né? É vender informações, isso é muito importante.
né? Nós estudamos, estamos sempre atualizando. E a gente baseia toda a medicina baseada em evidência. Então, o que a gente fala para o paciente é baseado em estudos clínicos. Não é coisa que a gente pensa, que a gente acha que está certo, né? Então, eu falo para o paciente, eu estou falando uma informação que foi testada, que ela é aprovada pela medicina. Hoje, a medicina não tem achismo, né? Hoje é baseada em estudos clínicos. Por isso que é tão importante a atualização frequente, idas em congressos, né? Ler estudos. Então, a gente fala para o paciente que tem que ter uma alimentação saudável. E hoje em dia é muito fácil também, né? Tem informações da internet. Então, as informações de hoje em dia chegam com muita rapidez. Então, se o paciente estiver motivado mesmo, é mais fácil, né? Hoje tem um nutricionista que pode ajudar os pacientes. Tem uma equipe multidisciplinar, né? Nutricionista, tem um cardiologista, tem um clínico, tem a ginecologista, que é de confiança da mulher, mastologista, que vai todas, né? Nós vamos fazer esse trabalho de orientar a alimentação saudável. Por quê? Porque o paciente alimentando bem, né? Evitando um açúcar em excesso, gordura, fritura, né? Ele alimentando com frutas, legumes, carnes magras, né? Refeições mais frequentes, de 3 em 3 horas o paciente alimentar, evitar de uma alimentação excessiva, né? De alimentar poucas vezes no dia. Isso o paciente vai controlar melhor seus níveis de colesterol, os níveis de glicemia, né? Os níveis de pressão arterial. Então a gente sabe que a dieta é muito rica em sódio, né? Que esses alimentos muito embutidos. Então a gente fala para o paciente tudo que é muito ensacado, né? Que você tem que abrir muito embrulho, esses alimentos estão muito ricos em sódio. E esse sódio é ruim, principalmente para hipertensão. Esses pacientes que ingerem muito alimentação condimentada, então sazão, caldo quinor, nesses alimentos embutidos, enlatados, eles têm que ser evitados, né? Não abolidos, não, mas evitados, né? Reduzir o consumo desses alimentos e tentar consumir mais alimentos frescos, né? Alimentos que são sem conservantes, são alimentos saudáveis que vão controlar essas taxas, né? Que são importantes para a gente evitar o infarto, que é o que a gente não quer que aconteça, que pode levar o paciente a óbito, né? Pode terminar. A doença mais comum que mata hoje no mundo todo são as doenças cardiovasculares. É a causa mais comum de óbito no mundo todo. Não só no Brasil, mas como no mundo todo. E o infarto é uma das principais doenças, né, que leva a esse óbito. Então, controlando essas doenças, né, controlando o colesterol, controlando a glicose, a pressão arterial, evitando instalar o diabetes, né, a gente sendo mais ativo, evitando o sedentarismo, controlando o peso, a gente vai ter menos chance, né? Então a gente vai reduzir a chance. Eu sempre brinco com meus pacientes, quando um carro, por exemplo, né, eu falo para o paciente, se você tem um carro velho, com pneu careca, com a lataria toda com problemas, exatamente, amortecedor com problemas, a chance de você, né, ir daqui em Poços de Caldas, ter problema, né, nesse meio tempo é grande. Se você está com um carro zero, né, com pneu novo, com tudo certinho, né, com abastecido, com o tanque cheio, a chance é menor. Então, não que um carro novo não possa dar problema, pode dar, né? Então, a gente tem outros fatores também que a gente não consegue modificar no paciente. Então, a idade é um fator que a gente não consegue modificar, o histórico familiar, são fatores que o paciente vai ter que conviver com isso. Mas tem muitos fatores que a gente consegue modificar, né? Que é os níveis de pressão, taxas de glicemia, taxa de colesterol, taxa de triglicérides, ácido úrico, que a gente reduzindo isso, a gente consegue melhorar a sobrevida e aumentar a sobrevida desse paciente. Então, se a gente controlar, arrumar nosso carro, a gente, né, a tendência de chegar longe é muito grande. Então, mais ou menos com a saúde é parecido. Sim, a gente acompanha muitos pacientes na farmácia para fazer controle de pressão, ver interação medicamentosa. Então, a gente tem um contato grande com os pacientes. Eu costumo falar que para alimentação, acho que a Débora pode falar até melhor como nutricionista, que a resposta tem que ser equilíbrio. Então, a gente costuma explicar o que é o medicamento que o alimento que pode, que não pode, para procurar o nutricionista está com dificuldade, mas para tentar equilibrar, se exagerar em uma alimentação, para no outro dia comer um pouquinho melhor, comer um legume. Mas, com relação à hipertensão, eu utilizo uma analogia semelhante, porque tem paciente que a gente afere e dá 16, ele fala, não, tá tudo bem, é normal, a minha é 16. Aí eu fiz uma analogia para explicar. Você me corrija se estiver errado. Falou, olha, você tem um caminhão pesado. Ele sobe o morro? Sobe, só que ele sobe com dificuldades. Com a sua pressão alta, o senhor vai continuar vivendo. Só que o caminhão vai quebrar peças mais vezes, vai ter uma dificuldade maior. Se você trabalha com a pressão um pouco mais baixa, esse caminhão ele vai subir e descer várias montanhas, vai demorar mais a ter problemas. Então, o senhor pode se sentir bem com ela 16, mas vamos tentar trazer ela pelo menos para 14? Vamos mudar um estilo de vida, uma alimentação? E aí você vai conversando, mas é uma guerra grande, né? É uma ótima analogia. Eu também
a gente fala para os pacientes que a hipertensão, muitas vezes, ela não dá sintoma nenhum. Sim, né? Realmente que é o paciente perigo, chega... né? Exatamente. Geralmente, quando o paciente chega a começar a ter dor na nuca, essas questões, é que o negócio já tá grave, né? Mas Isso. não necessariamente dá sintomas. Você pode chegar a 20 sem sintoma nenhum. Aí que tá o perigo. Cara, Não, vocês acabaram de botar medo na minha cabeça. Eu vou sair daqui direto pra farmácia pra medir minha pressão, velho. Isso aí. Eu Ótimo. quando não sei se eu tô com pressão alta, valeu! Exatamente. A É um maioria sinal das de alerta. hipertensões não tem sintoma nenhum. Isso que é importante, o paciente estar olhando, ir na farmácia, passando em consulta, né, rotineira. E aí eu tenho que tirar o chapéu para as mulheres. As mulheres são muito mais cuidadosas do que os homens. Né? No serviço de saúde, a procura, né, das mulheres é muito maior do que o dos homens. Não. Por isso que a mulher vive mais, tem uma sobrevida maior. Porque ela é mais cuidadosa, ela preocupa mais com a saúde. Então, eu quero parabenizar aqui as mulheres. Né? Estamos aqui, né? Parabéns para vocês. Então, aproveitar para fazer um paralelo sobre a obesidade e o tabagismo, a gente percebe essa diferença no câncer de mama também. Todo mundo fica muito preocupado. Eu tenho histórico na família de câncer de mama, eu preciso fazer o teste genético. O teste genético, ele pode dar positivo, mas não quer dizer que você vai ter um câncer de mama. E na obesidade, a gordura mesmo que a gente tem no nosso corpo, ela sintetiza, ela consegue fazer o hormônio estrogênio, que é um dos hormônios femininos e que é o maior responsável pelo câncer de mama. Então, assim, se a gente conseguir controlar a alimentação, de certa forma, a gente está controlando o aumento dessa chance que a gente teria de desenvolver o câncer de mama. E isso pode acontecer, inclusive, com homens? Pode. A gente tem casos de câncer de mama em homens, é bem menos frequente, mas temos sim. Se é o estrogênio que vai fazer essa indicação para o câncer de mama, por isso que o anticoncepcional aumenta a probabilidade? Então, assim, tem várias Pode formas puxar um pouco mais perto disso. tem várias formas da gente desenvolver o câncer de mama, né? Então, a gente tem os fatores genéticos, como a Olavo falou mesmo, que a gente não consegue modificar. Então, aquelas pacientes que já têm histórico na família, que têm essas mutações genéticas, elas já têm uma propensão maior, não quer dizer que vai ter. Mas a obesidade, o tabagismo, o estresse são fatores que levam o nosso organismo também a ter essas alterações celulares. A célula esquece de morrer, esquece de entrar em apoptose e começa a se multiplicar de forma incorreta, né? Então é aí que surge um câncer de mama. E da mesma forma, tem o fator de exposição aos hormônios, né? Então o uso indiscriminado de hormônio, claro que assim, para adolescentes a gente precisa entrar com anticoncepcional, porque assim, é preferível você só aumentar o risco e nem sabe se de fato ela vai desenvolver um câncer de mama, do que a gente ter um aumento de gestação em adolescente, por exemplo. Com certeza. Mas o estrogênio, a progesterona, são hormônios que aumentam a chance de desenvolver câncer de mama. Então, aquelas mulheres que menstruam muito jovens, com 9, 10 anos, e aquelas que fazem menopausa muito tardia, depois dos 55 anos, elas também têm um risco aumentado de desenvolver câncer de mama. Bem como as pacientes que têm obesidade, os tabagistas. Então, a gente traça uma correlação até com os problemas psicológicos. Paciente muito depressiva, muito amargurada. Então, assim, tem vários fatores que a gente pode levar ao desenvolvimento do câncer de mama. Mas assim, agora eu me preocupei com esse negócio com câncer de mama masculino. Eu vou sair daqui direto pro exame de rotina, bicho. Vocês não estão entendendo. Eu já tô ligando pro meu clínico geral, velho. Pede uma bateria de exame agora. Essa questão do câncer de mama masculino, quando e como que ele começa a manifestar? Então, o homem, por ele não ter muito tecido mamário, ele consegue palpar e perceber mais precocemente. Então, assim, o tecido glandular, que é onde produz o câncer de mama, ele fica no homem bem atrás da areola, ou seja, da bolinha marronzinha da mama. Então, qualquer sintoma, sentir alguma coisa durinha, ela pequena, às vezes já começa, assim, o tamanho de um grão de arroz, um grão de feijão, então já vale a pena procurar atendimento. Porque não é comum o homem desenvolver os tumores, nem os benignos na mama. Então, se sentir alguma coisa na mama, procurar atendimento médico. E a gente até tivemos ano passado dois homens, já senhores, em torno de 60 e poucos anos, mas os dois já chegaram com nódulo, assim, palpando, e um deles já estava até retraindo, sabe, o mamilo, embora não tenha tanto, né, mas foram para mastectomia, fez o tratamento e depois a gente retira a mama toda. E esse processo pode gerar dor ou só é visual? Então, a correlação da dor com o câncer de mama é assim, ele é um viés, porque a paciente pode ter câncer de mama e ter dor, e pode não ter nada e ter dor na mama. Então, a mastalgia, que é a dor na mama, ela tem várias causas. Na mulher é mais comum a dor porque a mama é mais volumosa, porque a gente está indo contra a gravidade. Então, os ligamentos que seguram a mama no tórax, se eles ficam sendo muito forçados para baixo, gera dor. Então, a gente orienta, dorme com um top ou com um sutiã bem compressivo para deixar a mama mais firme, para ela se mexer menos à noite e a gente ter menos mastalgia, menos dor mamária ao longo do dia. Mas
existem tumores de mama com dor e sem dor. Mas, assim, se a gente for ver a fisiologia, o câncer de mama, ele é uma célula que esqueceu de morrer. Então, não é uma célula de dor, não é uma célula, uma terminação nervosa. Mas, às vezes, em caso que já está tão avançado, ele acaba repuxando esses ligamentos e causa dor também. E aqui, você falou que tinha correlação entre os hormônios femininos. Há também da testosterona e principalmente das famigeradas bombas com essa relação com o exame de... O aumento do tecido glandular, né, do tecido mamário em homens, ele está diretamente relacionado com o uso de testosterona. Agora, de mulheres, como a gente sabe que tem sido crescente o uso mais recentemente, a gente ainda não tem estudos palpáveis, né, estudos robustos comprovando. Mas se a gente for pensar friamente, tem uma relação muito forte. Tem uma relação forte. No coração também tem, né, doutor? Sim, sim. Os pacientes que fazem reposição, né, de testosterona, principalmente essas reposições que não são acompanhadas pelo profissional. A gente sabe que na academia, né, há uma difusão dessas medicações, né? Elas são prejudiciais tanto para a hipertensão, a gente pega no consultório muitos pacientes nos jovens, né, que não era para desenvolver hipertensão, não tem tantos fatores de risco. E a gente vai afastando todos os outros e fica só a testosterona mesmo. Então a causa muitas vezes é definida mesmo como a testosterona causando a hipertensão arterial. E aí faz a suspensão, né, a gente orienta o paciente a parar de usar, e aí a hipertensão ela vai cessando, sem precisar de medicamentos muitas vezes. Sabe? Então, pode levar a hipertensão, pode levar ao aumento também, porque o coração é um músculo, né? Então, como a testosterona ela aumenta, né, a massa muscular, ela pode dilatar também a cavidade do coração, desfuncionando a função dele. O coração ficando fraco, o paciente começa a ter cansaço onde não tinha, ele começa a inchar, né, ele começa a ter sintomas de falta de ar. E muitas vezes a gente tem conseguido, né, suspendendo essas medicações, essas drogas, né, reverter o quadro, graças a Deus. E tem assim alguma quantidade saudável que eu posso tomar essa reposição de testosterona? Sim, tem algumas indicações. O paciente ele faz o exame, né, o exame de sangue, e ele vai testar, né, dosar a testosterona. Se ela tiver em níveis baixos, né, ele deve sim repor, né, mas com um profissional acompanhando, fazendo o controle desses níveis, né, se eles não estão muito acima, né, do normal. Então é necessário um acompanhamento para manter esses níveis na faixa normal. Acima disso, né, aí é patológico. E aí a gente já começa a ver esses problemas cardiovasculares. Agora uma pergunta um pouco mais assim, né? E o famigerado azul, sildenafila com tadalafila, dá ou não dá esse impacto? Então, no coração? O comprimidinho azul, né? Eu só levanto o menino mesmo. Mudou, né? Mudou realmente o paradigma, né? Assim, comprimidinho azul. Pacientes que eram mais de idade, que já tinham uma disfunção, né? Eles não tinham relação. Hoje em dia, o homem consegue melhorar isso. E tem algumas indicações, né? O ideal é que o paciente faça uma avaliação, que ele faça um teste ergométrico, onde a gente faz um esforço, né, com a esteira, o paciente vai correr na esteira, a gente vai avaliar o coração. Se tem alguma veia entupida, se o paciente está tendo alguma arritmia, se ele tem pico de pressão durante o esforço. Se ele tiver, o ideal é a gente tratar, deixar o coração saudável, né? Tratar a hipertensão, para depois iniciar o uso dessas medicações. Pacientes que têm, por exemplo, já ponto-safena, os pacientes que já tiveram problema, né, que colocaram tiveram infarto e que usam medicamentos vasodilatadores, né, das coronárias, que a gente chama de nitratos, eles não podem fazer o uso desse comprimidinho azul, né? Eles não podem, porque dá uma reação muito grande, cai a pressão, o paciente chega até a ter síncope, desmaio, né? Ele leva até a óbito. Então, acorda um, derruba o outro. Então, não pode perder a piada, né? Essa foi muito boa, cara. Eu vou virar comediante, que essa foi muito boa. Esse uso ele vai fazer mal até para quem tem a tadalafila de 20 miligramas e tem para quem faz o uso mensal de 5 miligramas. Para quem faz esse uso diário, ele também pode gerar risco cardiovascular? Sim, tem essa contraindicação, né? Se o paciente faz uso de nitrato, que é o nome comercial Sustrate, propationitrato, monocordil, ele está contraindicado de usar esses estimulantes, né? Porque ele leva uma vasodilatação muito intensa, o paciente tem hipotensão, chega até síncope e essa hipotensão é muito difícil reverter, porque são dois vasodilatadores muito potentes, eles juntos eles são contraindicados de usar. Mas se o paciente faz o acompanhamento, ele está com a pressão controlada, né, ele não usa essas medicações que são contraindicadas, né, e ele faz um teste ergométrico, está tudo bem, e ele tem a disfunção, né, não tem contraindicação não. O uso a gente usa muito no consultório e tem bons resultados, o paciente não tem problema não. Esse uso é monitorado, né, depois de passar com um médico de confiança e avaliar se tem contraindicações. Agora, se um paciente, por exemplo, cardiopata, que tem veias obstruídas, não tem como fazer
a desobstrução, aí o ideal é que o paciente não use essas medicações. Então, o ideal é ser uma avaliação mais individualizada, né? Ele passe para o médico, faça um check-up, né? Se tiver tudo ok, a gente vai indicar também. E, doutora, você falou que tem assim, uma certa correlação, né, entre o anticoncepcional e o câncer de mama. Você está vendo esse câncer aparecer em meninas mais novas ou mais velhas? Demais. Hoje em dia, assim, antes a gente sabia que tinha os tumores que são hormônio dependentes, que eles eram mais comuns nas pacientes mais idosas, e hoje em dia isso já não existe mais. A gente tem pacientes de 90 anos com um tumor triplo negativo, que era um tumor comum das meninas mais jovens. Nós temos pacientes de 20 e poucos anos com tumor hormônio dependente. Então, não quer dizer que é dependente de uma pílula anticoncepcional, mas assim, que a alteração no gene dele foi baseada no hormônio, né? Então, hoje em dia, a gente nem vê mais, não existe essa chave fechada, assim, né? Que toda mulher jovem vai ter um tumor triplo negativo e a idosa um receptor hormonal positivo. Hoje em dia já não tem mais. Mudou muito, então... O uso de pílula no dia seguinte, então, ele... Nossa, piorou, né? É uma bomba porque é um de uso hormônio. bem discriminado, Mas né? é aquilo que a gente fala, Deus ajuda, né? E assim, é só um risco aumentado, não quer dizer que vai ter, não estou fazendo apologia, vão parar todo mundo de tomar anticoncepcional, pelo Tem contrário. casos que são necessários. Eu faço atendimento de pré-natal, em postinho, né, de serviço público, então a gente sabe que tem necessidade. E igual as injeções, né, que a gente sabe que a injeção do anticoncepcional, aquela trimestral, ela tem uma dose mais elevada, mas é tudo necessidade. Sim. Né? E a pílula do dia seguinte, ela pode ser utilizada dentro de um mês? Não vamos colocar mais de uma vez, mas ao longo do ano, quantas vezes? Não, cada pílula do dia seguinte que for usada, ela equivale a uma cartela de anticoncepcional. Então, assim, a gente não tem limite de segurança estabelecido, mas é uma dose muito elevada. Então, desregula toda a função orgânica E da o efeito menina, vai né? diminuindo, né? Conforme quantas vezes você vai Não utilizando. diminui, não. Na verdade, é assim, a dose do hormônio ela é muito alta para tentar barrar todas as modificações de útero e ovário, vamos falar até de uma implantação, mas ele não vai diminuindo. Então, se precisar, Deus me livre, usar uma vez por mês, vai acabar usando, né? É o risco-benefício. A gente aumenta a exposição ao hormônio, mas você também não gera uma gravidez Indesejada. Entendi. É um risco que o caboclo tem que estar disposto a correr, né? Eu, particularmente, ainda bem que eu não preciso tomar esse tempo. O ideal é se programar, né? Ué. Usar um anticoncepcional com a dose Acidentes menor, né? acontecem, isso que a né? gente Mas gera um desconforto muito grande, porque ela desregula o ciclo, gera enjoo, gera E eu dor falo de assim, se estiver cabeça. precisando usar uma pílula do dia seguinte recorrente, então, nossa, vamos atrás de um atendimento, Anticoncepcional. vamos usar um Aham. anticoncepcional. E hoje em dia, assim, que nem tem meninas jovens, que às vezes por alguma religião que a mãe não quer que use, é contra. Eu falei, gente, tem anel vaginal, ninguém vai ficar sabendo. Põe lá, ninguém vê, tá protegido, tira quando necessário, né? E não vamos expor desnecessariamente, em que pese as medidas contraceptivas não serem 100% Eficazes. certeiras, É. eficazes, né? Você pode usar outras medidas em que outras pessoas, igual você falou, a mãe não vai ficar sabendo, e etc. E aí não vai gerar esse risco, nem mamário, nem da gravidez indesejada. Exatamente. Pode falar. Até porque o preservativo, no caso, que seria uma terceira opção aí, que muito necessária, ela vai proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis, né? Um Mas não é- exclui o outro, né? E sim, que é totalmente necessário. Mas acho que é tipo assim, uma questão muito cultural também, essa questão do preservativo masculino, que, assim, eu sou moleque, tô com uns 26 anos, então eu escuto meus amigos, não sei o que, não gosto de usar. Mas, cara, não custa nada, velho. Custa R$6 um pacotinho com 4, vai lá, usa. No postinho No postinho fornece. Tem caixa fechada, você pega quantos quer. E tem aumentado, né, algumas doenças sexualmente. A gente vê no hospital Demais, sífilis, sim, né? demais. Sífilis tem aumentado muito. né? Sífilis, herpes. Eu tenho pacientes que eu atendo no consultório que chegam com herpes, assim, com vagina toda em carne viva, tudo exposto. Nossa. Então, é Tudo isso triste de ver. por uma Por medida- não ter usado Por um não- preservativo, né? A gente vê aqui, eu participo ainda, fiz o Unifal e participo do ciclo ainda do universitário, e tem por épocas, que aí surge uma doença e parece que Um monte, né? que E, espalha. assim, que nem eu faço o pré-natal, que eu tava falando, Aham. né? A gente dosa 3 vezes durante o pré-natal sífilis, né? Sífilis e HIV. E às vezes chega no momento do parto no hospital, dosa novamente e daí positiva. Então, tem uma judiação. Uma criança está sendo exposta, né? Desnecessariamente. Tem risco Tem risco da transmissão, né? Da mãe pro bebê, pro feto.
Então, a gente precisa pensar nisso tudo, não é só não engravidar. Então, tem todo um risco, né? Saúde é melhor a prevenção do que a medicação, né? Já dizia. E a gente tem, hoje em dia, os LARCs, que a gente chama, que são os métodos contraceptivos de longa permanência. Então, tem os DIU. DIU tem de tudo quanto é tipo. Tem DIU de cobre, DIU com hormônio, DIU de prata com cobre. Tem várias formas da gente prevenir uma gestação que não depende só da lembrança da menina, né? Tem que tomar meu anticoncepcional todo dia. Então, você pôs lá, tá prevenido, o DIU de cobre por 10 anos. Nossa, o DIU maravilhoso. Eu coloquei, Jesus, não largo da mão dele. Eu não sei como é que ele vai sair daqui de dentro, mas... O DIU é o melhor amigo do homem. Depois do cachorro é o DIU. E o SUS fornece, né? O SUS fornece. O SUS está fornecendo DIU agora? Fornece, Sim. faz bastante tempo. Eu não sabia disso, não. Nossa, Até eu vou colocar, maravilhoso. A gente consegue DIU até para mulher gestante, para ela colocar logo pós-parto imediato. E esse DIU hormonal, ele também vai ter esse impacto na mama? Ele já não, os estudos não são provam essa conclusivos. correlação, não. Mesmo porque o efeito da progesterona que tem nesse DIU hormonal, ele é muito efeito local, no útero. Então, assim, tem vários estudos, mas nenhum conseguiu comprovar a correlação do DIU de hormonal com câncer de mama, não. E, doutor Olavo, assim como a gente perguntei para a doutora Débora sobre a questão dessa idade mais nova, tá aparecendo doenças cardiológicas em pessoas mais novas também? Ou ainda é aquele estigma de uma pessoa sempre mais velha, para lá dos seus 50, 60 anos, assim? Então, graças a Deus, os pacientes jovens, né, que infartam são raros, né? Mas quando acontece um caso, há um clamor, né, da sociedade muito grande. O pessoal, né, todo mundo assusta muito, né? Mas como é que vai acontecer com um paciente jovem, né? Às vezes não tinha muitos problemas de saúde, às vezes é uma questão genética, né? Então, realmente a gente tem poucos casos, né, de infarto, principalmente antes dos 40 anos, é muito raro. Tá? Tem, mas é muito raro. A grande maioria dos casos são pacientes com mais de 45, 50 anos de idade, onde tem um pico de casos, né, em torno de 50, 60 anos, é onde a maioria dos casos acontece, justamente porque o paciente ele começa a fumar há 20, 30 anos, ele é 20 anos fumando, as doenças, né, diabetes, a hipertensão, que manifestam, ela aparece entre 30 e 50 anos, é o paciente hipertenso, diabético, que não controla direito essas doenças, né? A gente tem que salientar que se o paciente tiver hipertensão e controla o diabetes e controla, essas doenças não são fatores de risco para o coração. Agora, se ele não controla, se ele não faz o controle adequado, ele não toma medicação, né, ou toma de maneira irregular, aí essas doenças ficam descontroladas. Aí, depois de muitos anos, vão causar um infarto. Aí, inclusive, a diabetes tem essa correlação, porque eu só escutava da hipertensão, da diabetes eu nunca sim, vi. diabetes muito. Depois do cigarro, né, que era o grande vilão, eu pontuaria o diabetes, né, até antes da hipertensão. O diabetes, principalmente o diabetes muito alterado, né, aquele paciente que não controla os níveis, a taxa de glicemia, fica muito alterado. Para vocês terem noção, não só para o coração, mas o rim, metade dos pacientes que fazem hemodiálise, o rim parou de funcionar por causa da diabetes, e metade por causa da hipertensão. Então, a diabetes ela afeta todos os vasos, né, sanguíneos do corpo, e os vasos que vão para o coração, dando um infarto, os vasos que vão, né, que estão no cérebro, dando um AVC, né, que é o derrame, os vasos que vão para o rim, e o rim para de funcionar. É muito comum também o diabetes, a hipertensão afetar a vista, a retina, né, que é o fundo do olho, e é um dos casos mais comuns de cegueira hoje, esse acometimento, né, da retina, retinopatia diabética e hipertensiva, né? Então a hipertensão e o diabetes são os dois vilões, e eles andam muito juntos, sabe? Geralmente o paciente que é hipertenso, muitas vezes ele é diabético. Os fatores de risco para desenvolver essa doença são os mesmos. É o Batman e Robin. Obesidade. É o Batman e Robin do infarto. É a dupla da morte, né? A dupla da morte. Se a gente controlar essa doença, a gente diminui muito o risco de ter problemas futuramente. Então, os fatores de risco para desenvolver hipertensão e diabetes são muito parecidos, né? O sedentarismo, aquele paciente que está obeso, na maioria das vezes, né? É o paciente que alimenta mal, é o paciente que não adere ao tratamento. Então, essas duas doenças, elas se instalam e se instalando e ficando descontrolada por muitos anos, aí a gente vai colher esses frutos que não são legais, né? Vai ter esses problemas. Então, em torno de 50 a 60 anos, tem um pico do infarto. E depois, na população idosa, nós vamos ter uma redução, sabe? O paciente com 70, 80 anos, geralmente eles não infartam mais, porque ele já tem uma rede de colaterais muito estabelecida. O coração, ele é um músculo, né, nutrido por várias artérias, como se fossem caninhos, né? E com o tempo, com mais idade, a gente vai formando colaterais. Essas artérias, elas vão formando novos caminhos, como se fossem novas pontes alternativas. Então, com a idade, a gente vai reduzindo a incidência de infarto, 70, 80 anos, e vai aumentando o risco de AVC. Então, o idoso, né, o paciente com 70, 80 anos, geralmente a causa mais comum de óbito é o AVC, o derrame cerebral. É o que mais mata o idoso. Mas o infarto, ele dá em torno de 50 a 60 anos, e algumas vezes
antes dos 40 anos, mas esses são casos pontuais, geralmente esporádicos. Sim, é um paciente às vezes que tem hipertensão desde mais jovem, tem um diabetes desde mais jovem e não controla, é um paciente que tem um colesterol muito alto, tem uma dislipidemia familiar, colesterol muito alto, tem pacientes, né, as taxas de colesterol devem ficar, o colesterol total abaixo de 200. Tem pacientes que têm 1.500 de colesterol, 2.000 de colesterol. Senhora. É uma disfunção mesmo genética, onde esse paciente tem que tomar medicação contínua, porque senão nem depende nem da alimentação. Às vezes depende mesmo do metabolismo. O metabolismo do paciente não consegue quebrar o colesterol. E nós produzimos colesterol. O colesterol tem alguma função na produção de alguns hormônios, algumas funções importantes no corpo. Quando a gente não consegue quebrar, metabolizar esse colesterol, alguns pacientes têm essa doença, é raro, mas tem. Aí a gente tem taxas muito altas e a gente começa a ver os eventos. O paciente que infarta muito jovem, e muitas vezes é dislipidemia familiar. É muito comum nesse paciente. Ele tem taxas muito altas e às vezes não dá sintoma nenhum. Ele tem que dosar, por isso que é importante fazer essa dosagem anual, dosar as taxas de colesterol, porque às vezes não dá sintoma nenhum. E deixa eu te perguntar, o esporte, né, o exercício físico de alto rendimento, que é aquele atleta que, sei lá, ele precisa correr uma maratona, ele é atleta profissional, ele precisa correr uma maratona. Isso é benéfico, maléfico, não tem impactos? Quais são esses impactos? A atividade física como um todo é muito legal, né? Muito positiva para o coração, porque ela ajuda a combater a obesidade, né? E com isso ajuda a combater várias doenças, né? Hipertensão, o diabetes, o colesterol, o triglicérides, o paciente que fica mais ativo. O paciente que faz mais atividade física, ele alimenta menos, ele fica mais saciado, né? A atividade física libera endorfina, o hormônio que dá um prazer, né? Então, o paciente come menos, ele tem a necessidade de alimentar menos. Então, a atividade física por si só é muito benéfica, a gente sempre orienta nossos pacientes a praticarem. Cada um no seu estilo. Tem paciente que gosta de jogar bola, tem paciente que gosta de fazer academia, tem paciente que gosta de caminhar, tem uns que gostam de jogar beach tênis. Então, a gente orienta... Virou febre. Exatamente. A próxima pandemia nossa vai ser do beach tênis. Pelo menos uma pandemia saudável. Exatamente. Pandemia boa. Então, é muito positivo qualquer tipo de atividade física. E esses pacientes que fazem, né, maratona, é necessário fazer um acompanhamento mais de perto com o cardiologista, né? Esses esportes de alto rendimento exigem muito do coração, do pulmão, então ele tem que ser avaliado. Quando a gente detecta algum problema, por exemplo, tem algumas doenças que o coração vai crescendo com a atividade física. Então é pouco, né? Graças a Deus é pouco frequente, mas tem alguns pacientes que quando desenvolvem uma atividade física muito intensa, o coração vai se adaptando de uma maneira negativa, vai dilatando, vai disfuncionando. Fisiculturismo, powerlifting. Principalmente a atividade de musculação, onde você tem uma intensidade maior, né, de peso, de carga. A gente vê alguns pacientes, é minoria, mas a gente avalia. E quando a gente detecta, né, que o coração está tendo problemas, a gente desaconselha, a gente vai mudar seu esporte. Né, a gente orienta a mudar o esporte. Mas os pacientes maratonistas, a maioria das vezes, o coração tem uma adaptação normal. Esses pacientes, muitas vezes, eles têm um aumento discreto, sabe, do coração. Isso é para adaptar essa intensidade mais intensa, essa atividade mais intensa, né, física desse paciente. Mas, muitas vezes, isso não causa problema nenhum, só benefício, na verdade. É um paciente que não vai ter menos problemas cardiovasculares. Então, raramente você vê um paciente, né, maratonista, que faz esporte com muita intensidade, ter problemas cardíacos. Às vezes tem. É que nós falamos do carro, né? Às vezes o carro novo dá problema também. O paciente também, com tudo certinho, ele pode ter problemas. Isso aí, né? Não tem como. Tem fatores genéticos, tem fatores de idade, são fatores que não tem como modificar. Mas é raro. Né? Quando tem, assusta, né? Um jogador de futebol caindo no campo, né? Tendo uma morte súbita, né? Que muitas vezes consegue reverter, mas isso é muito impressionante, cai na mídia. Então isso dá infelizmente, tem algumas doenças genéticas que mesmo alguns exames mais avançados na cardiologia não conseguem detectar. Nós temos dentro da célula do coração alguns canais iônicos e tem pacientes que nascem com problemas nesses canais. Nossa. E a gente não tem um exame para detectar isso. Então, mesmo fazendo todos os exames que tem hoje na cardiologia, tem alguns pacientes que estão em risco de ter um mal súbito. Mas, graças a Deus, é muito pouco frequente, sabe? E, às vezes, consegue detectar, na verdade, o paciente tem um mal súbito, né? Quando a gente vê algum jogador de futebol, tem um mal súbito, ele entra em uma parada cardíaca, né? E ele é bem atendido rapidamente, isso faz toda a diferença. Consegue reverter, o coração consegue voltar a funcionar. E aí, esses pacientes eles têm que usar um desfibrilador, né? Um marca-passo que fica embaixo da pele, para que se tiver um novo evento, né? Um aparelho consegue detectar, ele consegue desfibrilar, né? Dar uma carga de choque para o coração reverter, né? Porque pode acontecer num momento que não tem ninguém presenciando, e se não for rapidamente assistido e tratado, o paciente que nem entra na parada cardíaca, ele vai a óbito. Né? O coração, na verdade, a gente fala em parada cardíaca, a maioria das vezes
que o paciente perde a consciência numa parada cardíaca, o coração está tendo alguns movimentos, que a gente chama de fibrilação ventricular. Ele está movimentando, mas não a ponto de gerar pulso, de gerar circulação no corpo. E aí, nesse momento, que são os primeiros 10 minutos da parada cardíaca, se a gente conseguir detectar isso e dar uma carga, né, usar um desfibrilador, que em campos de futebol, em locais grandes, onde tem uma aglomeração muito grande de pessoas, é obrigado hoje a usar esse aparelho, que é o desfibrilador, né, automático, ele fica em local acessível ao público. A gente põe as pás, ele é autoexplicativo, você consegue gerar uma carga de choque, né, dos pacientes que está com essa parada cardíaca. Na verdade, o coração está tendo movimentos muito rápidos. Se der um choque nesse momento, o paciente consegue reverter. O coração volta a bater normal, né, ele consegue ter a chance de ir no hospital, e aí depois faz toda a bateria de exame, e aí ele vai precisar usar esse aparelho, que é um desfibrilador implantável, né? Um marca-passo que o SUS cobre para que, se tiver um novo evento, ele seja revertido rapidamente. Hoje, a grande maioria do tratamento, tanto da mastologia quanto da cardiologia, o SUS está cobrindo, né? Sim. Saúde pública está cobrindo. Quem precisar pode correr atrás. A Santa Casa que também está atendendo. O SUS é um plano completo, né? Ele cobre todos os procedimentos, né? A maioria dos procedimentos que nós temos hoje no Brasil é coberto pelo SUS. Então, é questão mais de oportunidade, de ter vaga, tudo, mas o SUS é um plano perfeito, né? Eu acho que na legislação ele é muito perfeito, né? Ele é universal, né? Todo mundo tem direito a ele, né? Sim. Então, muitas vezes, a gente consegue dar um tratamento de primeira linha para o paciente. Eu fiquei com uma dúvida no assunto anterior. Você falou que pode ter uma deficiência nesses canais de nascência. Isso. Se você, por um acaso, o médico não sabe dessa deficiência e passa um medicamento que age nos canais de cálcio e canais de potássio, pode aumentar a probabilidade desse infarto ou não tem relação? Sim, tem alguns medicamentos, né, principalmente que contêm potássio, alguns antipertensivos, que eles alteram esses eletrólitos, né? E aí, por isso que é importante fazer um segmento, dosar esses, né? A gente dosa sempre o sódio, o potássio, o magnésio, o cálcio, pra gente ver como é que está a concentração desses eletrólitos no sangue. Por essa dosagem já daria para saber se tem essa disfunção ou não? Não daria para saber essa disfunção. Na verdade, essa disfunção não tem exame para detectar isso, que é microcelular, né? Não consegue detectar. Então, há uma falha. Eu acho que a medicina está estudando para que consiga um exame, algum teste genético que mostre isso. O que a gente sabe, a gente às vezes tenta induzir alguma arritmia que esses pacientes vão fazer com muita frequência, fazendo alguns testes nesses pacientes. Então, quando tem um caso na família de uma morte súbita, muito jovem, né, muitas vezes a gente lança, né, hipóteses que possam ter, né, em alguns outros familiares. Então, a gente faz alguns exames, a gente tenta fazer um estresse com o coração, correr, fazer um esforço físico para ver se vai ter alguma arritmia. Isso supervisionado no consultório cardiológico, com o desfibrilador do lado. E se a gente detecta que está tendo uma arritmia durante o esforço, esse paciente já recebe também esse desfibrilador, que é esse marca-passo que vai ajudar no tratamento, né, de uma possível parada cardíaca que possa acontecer, sabe? E, Débora, você também é nutricionista, né, formada, e assim, você sabe me dizer se tem uma correlação entre os alimentos hormonizados e a questão da glândula, do câncer de mama, ou os estudos ainda são muito pequenos? Não, a gente comprovado também não tem nada. Porque, assim, o uso desses agrotóxicos, desses hormônios em alimentos, eles são irregulares, né? Então, a gente não tem como dosar isso no alimento e dosar na mulher se isso levou ao câncer de mama ou não. Inclusive, é uma pergunta muito frequente nas consultas. Eu tenho esse câncer, foi por causa do anticoncepcional que eu usei? Foi por causa da terapia de reposição hormonal nas pacientes já menopausadas? A gente não tem como comprovar isso, né? E também, assim, não adianta a gente carregar essa culpa, né? A paciente que desenvolveu o câncer de mama, eu não devia ter usado a vida inteira, porque a gente não consegue falar de onde veio, onde que começou, né? A gente sabe que cada subtipo tem uma origem diferente, a gente tem os tumores HER2, que é uma outra linhagem, uma linha de tratamento diferenciada também, tem os tumores triplo negativos e tem esses hormônios dependentes. Mas a gente dizer de onde veio, quando começou, a gente não consegue. E nem falar se foi de origem alimentar, se foi por causa da obesidade, estresse, tabagismo. Então, assim, diferente do que acontece com o coração, pro câncer de mama você não consegue me dar um grande vilão. Não consigo. São vários.
E a gente tem que fazer, assim, esse monitoramento, porque não é só o histórico familiar. É muito comum, nos primeiros atendimentos, a paciente falar, mas eu não tenho ninguém na minha família que tem câncer de mama. Só 10% dos cânceres de mamas tem correlação familiar. Então, só 10% das pacientes que têm um histórico de câncer de mama na família que vão ter também. Então, é muito pouco. Então, se a gente for ficar pensando só, não tenho ninguém na minha família que tenha, então não vou investigar, a gente vai perder muita oportunidade boa de ser tratada. Quais são os seus principais sintomas, assim, que começam a aparecer com câncer de mama? Então, o primeiro deles, por isso do autoexame, é um nódulo na mama palpável. O primeiro deles, assim, o campeão de todos é sentir um caroço na mama, sentir uma região que está irregular, sentir que a mama está mais dura, é o primeiro deles. E seguido, né, a gente vem a saída de secreção pelo mamilo, e essa secreção, ela pode sair de diversas formas. A mama é uma glândula, então ela produz secreção. Então, a gente pode ter saída de secreção pelo mamilo, que não é nada, mas a gente pode ter as que têm indícios de malignidade. E alteração na cor. Então, de repente, surgiu uma mancha vermelha na mama. Procura atendimento. Pode ser só uma mastite, mas pode ser um sinal inicial de um tumor. E as alterações na pele também. A pele, ela começa a ficar mais engrossada, a gente chama de pele em casca de laranja, porque ela fica com aquela pele mais grossa e tudo infiltrada, parece os furinhos da laranja. Mas o principal deles é nódulo palpável. Então, sentiu o caroço, mas de todos os tamanhos. Eu tenho paciente que palpou na região de areola, era do tamanho de um grão de arroz, e era. E tem outras que também sentiram nódulos muito maiores e não eram nada. Então, por isso que eu falo, fazer o exame, o autoexame, né? Todo mês, a cada 2 meses. E por que a gente fala depois do período menstrual? Quando a mulher está no período pré-menstrual, né, na TPM, a gente tem um aumento do acúmulo de líquido no organismo, aumenta a quantidade de sódio, a gente fica com mais líquido, a mama fica com volume aumentado, então talvez a gente perceba menos os nódulos que eram para ser palpáveis e também cause esse erro, né? Eu tô sentindo alguma coisa aqui estranha e fica na dúvida, será que é nódulo? Será que é só a mama que tá inchada? Será que é só o tecido glandular? Então, se a gente palpar uma vez por mês, de preferência depois da menstruação, a gente já consegue perceber. E quando surgir alguma coisa, se surgir, a gente consegue pegar mais precoce. E aí, qual que é a taxa de mortalidade hoje do câncer de mama? Ela é baixa, assim, em números, em porcentagem, não consigo te falar, porque varia muito, assim, de idade. Então, a gente faz todo um screening da paciente, né? Então, assim, qual que é a idade, qual é o subtipo de tumor, em qual estágio, né? Então, a gente faz o estadiamento do tumor de mama. Mas a gente tem de todas as idades. A gente tem paciente jovem que desenvolve tumores muito agressivos e que evolui com mortalidade muito rápido, mas a grande maioria nossa evolui para cura. E a gente fala que o nosso foco não é nem só, tipo, tirar o tumor, tratar. A gente quer saber de sobrevida e sobrevida livre de doença. Então, os medicamentos estão cada vez mais modernos e a gente está conseguindo aumentar essa chance de cura e que as pacientes em 10 anos não tenham mais nada. E hoje o SUS já fornece, quando é necessário, fazer uma cirurgia e retirar a mama, já fornece a reposição dessa mama ou não? A prótese, no caso? Então, existe o que a gente chama de reconstrução mamária, né? E a gente tem vários problemas nisso, né? O SUS, ele tem a portaria que sugere que seja feito, né? Pra gente trabalhar com essa autoimagem da mulher. Mas a gente tem muitos problemas também. É uma cirurgia grande, é uma cirurgia que dura em torno de 6 horas. Então, a paciente precisa ter condições de entrar nessa cirurgia e sair viva. Porque, assim, eu não quero só uma mama bonita, eu quero uma paciente que sobreviva e que esteja bem com isso. Então, assim, nem todos os casos têm indicação de prótese. E assim, se a gente for pensar na maioria das mulheres, peito é peito, né? Cada um tem o seu. Então, assim, as próteses, elas não são iguais para todo mundo, né? Então, a gente trabalha com essa linha de reconstrução. Então, a gente tenta criar uma harmonização entre as duas mamas. Na maioria dos casos, como eu falei, os tratamentos são conservadores. Então, a gente retira só a região do tumor em si, com uma margem de segurança. E isso não gera tanta alteração na forma, no volume mamário. Então, por isso que a reconstrução, o tirar o câncer e já pôr uma prótese, não é indicado para todo mundo, né? Então é caso a caso. Caso a caso. E assim, aquelas pacientes que já precisaram passar por radioterapia, e principalmente as que fumam e passaram por radioterapia, a gente sabe que a cicatrização é muito complicada, muito dificultada. Então, em pacientes que a gente faz o setor de mama, que é retirar só o local do nódulo, e se ela já fez rádio naquela mama antes, vai demorar uns 2, 3 meses para fechar. Então, você imagina se você tem uma prótese embaixo empurrando esse tecido
para frente, fazendo uma pressão de dentro para fora, tende a abrir com muita facilidade. E a partir do momento que você tem exposição da prótese, você tem que retirar. E daí, você vai retirar as duas ou vai retirar uma só? Entendeu? Entendi. Então, o ideal primeiro é cuidar da saúde e depois da estética. Em alguns casos dá pra gente fazer casado. Exatamente. A gente tenta fazer tudo muito casado. A nossa equipe aqui, a gente consegue fazer uma cirurgia bem legal, assim, com incisões pequenas, mas tratando de forma efetiva mesmo o tumor, deixando o menos disforme possível. Mas tem umas pacientes que a gente já sabe que elas se beneficiariam muito de uma redução mamária se já aproveitasse para tratar o câncer de mama. Então, tem portaria que exige, que sugere que seja feito, né? Mas infelizmente não é para todo mundo, né? Entendi. E você tá vendo uma preocupação maior, assim, ao passar dos anos, da preocupação feminina com a questão do câncer de mama? Tenho. Aumentou muito essa preocupação, tá sendo mais recorrente? Ou é algo que é meio negligenciado ainda? Não, ele tem sido mais recorrente e a gente tem muito mais procura para investigação, para avaliação. Eu tenho muitas pacientes que vão no consultório mesmo. Eu quero fazer um check-up, quero ver como que tá, porque eu vejo que tem muita informação, muito se fala, né, sobre o câncer de mama. Então a gente percebe que as mulheres estão perdendo um pouco a vergonha e procurando mais atendimento para fazer só um controle mesmo, né? Não só quando já tem o câncer de mama. Uma questão mais preventiva. Preventiva. Entendi. E, doutor Olavo, tá muito na moda hoje a bariátrica, né? A cirurgia bariátrica, redução de estômago em geral. Quais são os cuidados que a gente tem que ter pra gente tomar, principalmente cardiológicos, antes da gente poder passar por esse procedimento, né, da bariátrica? Sim, então a cirurgia bariátrica é uma cirurgia muito importante em alguns casos, né? Principalmente quando o paciente tem uma obesidade, principalmente uma obesidade mais moderada, uma obesidade acentuada. E a gente calcula isso pelo MC, né? Que é o peso sobre a altura ao quadrado. Então, se ele já tem uma obesidade grau 2, que a gente fala que é o MC acima de 35, que a gente vai fazer isso durante a consulta, e se ele tiver uma comorbidade, uma hipertensão, diabetes, problemas de coluna, ele já tem indicação de ser submetido a essa cirurgia bariátrica. Então, não é para todo mundo. Às vezes, obesidade leve, então, não enquadraria, não está enquadrado, né, na indicação da bariátrica. Seria melhor reduzir ela através de exercício físico, perfeito, alimentação. Perfeito. Então, a gente é uma cirurgia, né, um procedimento cirúrgico, cirurgia bariátrica, então tem seus riscos, né? Então, a gente só submete o paciente isso quando o risco é menor e o benefício é maior para ele, né? Então, nesses casos, essas indicações quando o paciente está com obesidade grau 2 ou obesidade grau 3, que é o MC acima de 40, mesmo se o paciente não tiver nenhuma doença, já está indicada a cirurgia bariátrica. E hoje nós temos técnicas menos invasivas, né? Cirurgia por videolaparoscopia, onde faz incisões mínimas, né? A recuperação é muito boa, o paciente, às vezes, no dia seguinte já tem alta hospitalar. Antigamente, a gente tem essa cirurgia bariátrica, o paciente tinha uma incisão muito grande no abdômen, né? E aí tinha um risco de infecção, o paciente tinha que ficar muito tempo na UTI, e aí a mortalidade era bem maior. E hoje em dia, com as novas técnicas, a cirurgia bariátrica melhorou muito. Então, nós temos muitos pacientes que vão, né, que vai ao meu consultório fazer avaliação, porque ele necessita de avaliação antes de fazer o procedimento, para estabilizar problemas, né? Então, se ele tiver hipertensão, muitos controladores vão controlar a pressão para que esse risco do procedimento seja minimizado, né? E a gente tem resultados muito positivos. Os pacientes voltam após a cirurgia bariátrica lá no consultório e muitas vezes usava 3, 4 tipos de medicações antihipertensivas e era difícil controlar a pressão desse paciente. E aí é muito comum nos meses seguintes à cirurgia esse paciente tirar todas as medicações antihipertensivas, né? Controla melhor a glicose, controla a hipertensão. Então esse paciente que tomava 10 medicamentos, ele para de tomar essas medicações porque com a redução do peso, né, que é um fator muito importante, a obesidade, a gente controla muitas doenças. Então, o paciente melhora tudo, melhora a autoestima, melhora, né, doenças da coluna, melhora as doenças metabólicas, né, colesterol, triglicérides, porque há uma necessidade de mudar o estilo de vida, né? Então, esse paciente que faz a bariátrica não é só bariátrica, ele vai mudar o estilo de vida. Sim. Ele vai ter que alimentar diferente. Então, não é tão fácil assim, como, né, parece conversando. Então, esse paciente tem que estar motivado para isso. Então, ele tem que passar com nutricionista, tem que passar com endocrinologista, com cardiologista, com psicólogo, que é uma mudança da rotina desse paciente. Mas quando tem indicação, é um procedimento fantástico. E a gente realmente tem visto, né, muitos pacientes fazendo esse procedimento, fazendo a cirurgia bariátrica, e sendo bem indicado, e os pacientes evoluindo muito bem. Esses pacientes ficam satisfeitos com o procedimento, e a maioria deles fala, nossa, eu devia ter feito antes, né, porque às vezes ficavam com medo, receosos, né? Então, hoje em dia é um procedimento muito seguro, né, menos invasivo do que antigamente, e com a mortalidade muito menor. Realmente melhora a sobrevida do paciente. Esse paciente que controla os níveis de pressão, diabetes, ele não vai ter a fase final, né, dessas doenças, que é infarto, que é insuficiência cardíaca, que mata muito mais que o câncer de mama. A gente fala para o paciente que ele está com insuficiência cardíaca, o coração está fraco.
E aí o paciente, insuficiência cardíaca, isso aí deve tomar um remédio, deve melhorar. Não, a insuficiência cardíaca é uma doença grave que mata muito mais que câncer de próstata e câncer de mama, que são os cânceres mais frequentes, né, na mulher, a câncer de mama, e no homem o câncer de próstata. Mas essas doenças hoje são tratadas, bem tratadas, né? E o paciente tem sobrevida muito longa. Se o paciente não cuidar dessas doenças do coração, ele vai morrer, a chance dele, né, da mortalidade dele é maior do que muitos tipos de câncer. Então, a gente tratando essas doenças seria muito importante. É um preventivo, né, para que esse paciente tenha uma sobrevida e uma qualidade de vida melhor. Ô, Débora, você atuou como nutricionista, né, antes de se tornar médica. Você chegou a acompanhar algum paciente que ia fazer bariátrica ou pós-bariátrica? Sim, eu trabalhei na Santa Casa de Poços de Caldas, né, já faz um bom tempinho aí, e a gente fazia esse serviço com que o Olavo falou, né, de trabalhar a orientação, né, a reeducação alimentar, e a gente criou um protocolo de ter uma perda de peso antes da cirurgia, porque isso já mostrava pra gente que se o paciente conseguiu seguir uma dieta e perder esse peso antes da cirurgia, já era um indício que ele ia conseguir se alimentar mais fracionado depois da cirurgia, né? E comer de forma melhor. Porque a gente sabe que passou dos 2 anos, os 2 primeiros anos da cirurgia, a gente começa a ter um reganho do peso. Daí você pensa, vai reoperar? Nossa, é difícil, né? Então, eu fiquei 1 ano que eu trabalhei lá na Santa Casa em Poços com a cirurgia bariátrica e foi um trabalho bem legal. A gente percebia, assim, que começava a ter motivação. Eu lembro, assim, de uma paciente, tadinha, que ela falava, eu tenho vergonha de sair na rua, eu não tenho roupa pra sair, pra caminhar, mas agora eu ligo a televisão no meu quarto e fico dançando em volta da cama. E ela conseguiu perder peso fazendo isso. Então, já tem aquela mobilização de eu quero melhorar, é minha única chance. Então, tem alguns que se agarram nisso e conseguem ter um perfeito resultado, né? Ô, Lucas, e com a nutricionista que a gente não podia trazer nada que não fosse saudável, Uai, né? então, eu gostaria de agradecer o Hortifruti da avó ali do lado do cinema aqui em Alfenas. Muito obrigada. Está maravilhoso. Não, o meu prato aqui já tá mais vazio que o de vocês. Tô comendo do seu. Eu Tá bonito mesmo, a mesa. Parabéns, tá viu? saboroso. Muita Muito coisa. a uva verde que eu comi que tava uma delícia, pelo amor de Deus. Eu adoro esse programa que eu sempre tô comendo, né? E pra quem gosta de praticidade, lá a gente já encontra várias coisas processadas. A fruta lavada, água de coco já na já garrafinha, envasada. Então tem muita coisa legal. Pra quem é daqui de Alfenas, ali do lado do cinema, em frente ao Chiquinho. Tá recomendado, viu? Muito recomendado. Maravilhoso, viu? Eles têm até a salada já lavada, Tem diversas. tudo, né? Tem tudo, Muito é só prático. pôr no prato. Aí, ó, viu, gente? Vocês não comem saudável que vocês não querem, que o trem já tá pronto. E, assim, pode falar. Ô, Débora, e como foi essa transição pra você? Você já era nutricionista, aliás, você é nutricionista, já atuava na área e decidiu voltar pra faculdade. Como foi esse processo? Então, foi assim, bem interessante, tá? Eu trabalhei 5 anos como nutricionista, 1 ano eu fui representante de laboratório de dieta interal, então viajava várias cidades do sul de Minas, visitando pediatra, hospitais, trabalhando com fórmulas, né? Fórmulas lácteas, fórmulas de dieta interal. Mas eu sempre gostei do contato com o paciente, né? E daí a minha primeira oportunidade de trabalhar em hospital mesmo foi na Santa Casa de Poços. E eu fiz um processo seletivo lá e comecei a trabalhar na oncologia lá e na cirurgia bariátrica, né? Fiquei um tempo na hemodiálise também. Fui trabalhar em Divinolândia, uma outra cidade bem próxima de Poços de Caldas, que foi um trabalho brilhante, um hospital maravilhoso também, 100% SUS lá, que é um hospital de paralisia cerebral. Então, eram 150 moradores. A gente fala que eram crianças, mas tinha de todas as idades. Foi lindo. O trabalho lá foi muito bom. A equipe de lá foi, nossa, marcou mesmo. Eles foram muito envolvidos com o nosso trabalho lá. A gente teve melhoras excelentes quando eu estava trabalhando. Mas eu trabalhava demais. Eu dava aula na turma da nutrição também. Dei aula em Poços de Caldas. E daí, como o Olavo estava aqui em Alfenas, fazendo a residência dele de clínica médica, eu acabei voltando para trabalhar na Alzira. Surgiu uma oportunidade de trabalhar aqui. Ele estava aqui e voltei. Eu trabalhei na Alzira Velano um tempo, dei aula em Machado, no CZR. Nossa Cara, essa senhora. mulher fez 1001 coisa. Você é o Batman. Só não tenho 26 anos. Você é o Batman, cara. Ela investiga, vai atrás do negócio, mata o Coringa, mas caramba. Ligada no 220. Né? Ué, tá doido aí. E daí eu comecei a trabalhar aqui no Alzira e também foi um trabalho muito legal. Eu já tinha feito um estágio extracurricular bem bacana aqui, com uma nutricionista. E aqui eu fiquei, trabalhei de manhã e à tarde no Alzira e à noite eu dava aula. Nossa senhora. E nisso o Olavo foi para Pouso Alegre, fazer a residência dele lá de cardio.
E daí a gente já tinha até marcado o casamento, né? Já tava tudo certo. E assim, como para nutricionista era um pouco mais difícil conseguir emprego, né? A gente falou, ó, onde eu estivesse trabalhando, ele iria, né? E daí no finalzinho da residência dele surgiu uma oportunidade para o Hospital Samuel Libânio, lá em Pouso Alegre. Prestei um processo seletivo super extenso, demorado. E quando eu comecei, fui aprovada também, comecei a trabalhar numa segunda-feira, na sexta-feira ele foi chamado para a residência dele, para a terceira residência dele, que foi de eco, lá em Ribeirão Preto. E a gente falou, nossa, não tem como deixar uma oportunidade dessa, né? Uma USP Ribeirão, né? E eu falei, não, vai. E daí ele foi e eu comecei a fazer o mestrado logo em seguida. Então, comecei a trabalhar no Samuel Libânio. Mas daí ele foi para Pouso Alegre e a gente ficou nessa dificuldade da viagem. Essa cumplicidade é muito bom, né? Foi, é difícil, mas o apoio é muito importante, exatamente. Né? Eu acho que assim, eu falo que se eu não tivesse apoiado ele na época que ele foi para Ribeirão, talvez eu não tivesse feito a medicina. Porque ele foi para Ribeirão, eu apoiei, daí no momento começou a ficar meio difícil para ele lá sozinho, dificuldade de arrumar até lugar para morar, tal. Eu falei, não, arruma qualquer coisa para mim que eu vou junto. Daí comecei a procurar emprego até de atendente em loja de shopping. Eu falei, você é companheira mesmo. Porque eu achei assim, a nutrição, que nem aqui na região, as pessoas já me conheciam, tinha o meu trabalho, né, já estabelecido. Mas eu falei, até eu chegar em Ribeirão, um centro grande, já tem um monte de nutricionista. Até eu conseguir, eu falei, eu procuro qualquer coisa. E daí eu consegui um mestrado lá. A princípio eu não tinha bolsa, mas na metade do ano eu prestaria a prova e se eu passasse eu receberia bolsa, né? E daí, nesse meio tempo, teve um dia que o Olavo foi dar um plantão, ele ia sair para dar um plantão em Sertãozinho, uma cidade do lado lá, e ele falou, do nada, por que você não presta medicina? Você gosta, você leva jeito, você vive me perguntando, e assim, fazia 10 anos que eu tinha saído do colegial, né? Falei, ué, né? Voltou pro cursinho. Será, né? E daí ele falou, não, aproveita que você tá em Ribeirão, procura um cursinho, vai fazer alguma coisa. Na verdade, assim, ele percebeu que eu tava meio murcha já, né, meio desanimada, com mestrado e tal. E ele pôs lenha, né? E eu comecei a procurar. Nossa, eu procurei faculdade de medicina até na Bolívia, pra tudo quanto é canto. Eu falei, nossa, agora eu vou. E daí... Não pode dar uma ideia pra ela. Não pode dar, né? Jogou fogo, né? E daí eu comecei a procurar. E cheguei a me matricular num cursinho lá. E eu falo assim, que foi por Deus mesmo. Que eu vi um dia que abriu um edital, que ia ter um processo seletivo pra UNAERP, né? Que é a faculdade lá. E comentei com o Olavo. Falei, Olavo, eu vi que abriu, vai ter uma prova para medicina aqui, R$100, estou pensando em emprestar, o que você acha? Ele, acho que não, né? Falei, é verdade, né? Jogar R$100 fora. E daí ele falou, eu achava que ela devia fazer um cursinho, se preparar melhor, né? Para ela não uma decepção não vir grande, às vezes, né? Não tinha preparado muito. E daí, por susto, por sorte, por Deus, passei. Oh. Então foi desse jeito. Então eu falo assim que foi... Foi no empurrão. Foi. E daí assim, como que ele fazendo residência médica, né, ganhando bolsa residência, como que... Porque era uma faculdade particular, né? Falei, como que vai pagar isso? Você acabou de desanimar metade dos brasileiros. Todo mundo ralando pra caramba. Eu não prestei, passei. Não, e por isso que eu falo assim, foi sorte, foi Deus, foi o momento. Eu não tinha estudado. E assim, eu lembro que na hora que eu tava lá prestando a prova, eu olhava aquela sala cheia de gente. Falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Que vergonha de checar o resultado depois. E até no dia que saiu o resultado, eu não imaginava que eu fosse passar. Eu tava em casa, né? E o Olavo chegou da residência dele e perguntou, e aí, você foi lá ver, né? Eu falei, não fui ainda não, né? Vamos, toma um banho aí, vamos lá, a gente passa lá. Porque na época eles publicavam num dia, no mural, e no dia seguinte que saía nas redes sociais, né? Nossa Senhora. Dele, não, mas não é possível que você não tá ansiosa. Liga lá, vamos ligar. Nossa, a hora que a gente viu que tinha passado, eu falei, nossa, e agora, né? Como é que paga, né? E daí acabou que deu certo, assim, a família dele sempre foi daqui do sul de Minas, a gente queria voltar para ficar mais perto da família. Na época, meus pais moravam em Poços de Caldas, então Ribeirão era o meio do caminho. E eu voltei para essa turma que eu dava aula em Machado, voltei para a formatura deles e fiquei sabendo que estava aberta a transferência aqui em Alfenas. E daí eu falei, e aí? Não tinha feito nenhum ano lá ainda. Meu Deus. Falei, tô pensando em prestar, tentar a transferência, voltar. Ele, mas já? Eu falei, se der certo a gente volta, porque ele já ia acabar a residência dele, e daí deu certo. Nossa Senhora. E o seu, doutor, quando é que o senhor falou assim, não, eu quero ser médico, quero resolver ser médico, cardiologista, chegar nessa gestão aí do estado que o senhor tá? Como é que foi isso aí? Então, o meu pai, na verdade, era filho eram 3 irmãos, né? E meu pai era o caçula, na verdade. Foi o único que precisou de médico, sabe? Para necessidade de médico para ajudar a minha avó a nascer. O parto foi um pouco complexo, então chamou um médico da cidade vizinha, morava no interior. E aí os 12 irmãos todos foram parto normal, meu pai precisou de um auxílio do médico para nascer. E o médico chamava Olavo. E aí o meu pai, né, foi batizado com o nome do médico que ajudou o parto dele. E aí eu recebi o mesmo nome do meu pai.
Eu acho que isso mexeu um pouquinho, contava essa história, mexeu comigo. E aí, durante a minha vida mesmo, eu fui interessando mais pela área de saúde, gostava muito da biologia, né, de matérias dessa área. Mas eu não tinha ninguém de médico na família mesmo. Foi uma coisa que o tempo foi conduzindo, foi natural, sabe? E aí foi muito bom. E Alfenas é muito legal, muito importante. A gente tem um carinho com Alfenas, né? Nós formamos aqui, nós dois. Depois fomos fazer residência, especialização fora. Depois voltamos para Alfenas, né? A cidade que nós escolhemos para viver. Temos um filho que nasceu aqui também. E há poucos anos tive um título, né, de cidadão honorário aqui, foi concedido para mim. Então é uma cidade que eu tenho muito carinho, nós temos muito carinho, nós fizemos nossa vida aqui e pretendemos morar, né, continuar o resto aqui. da vida aqui em Alfenas. Quanto tempo, Maurício pergunte? Foi em 2005, né? Eu estava formando em medicina, ela formando em nutrição, nós conhecemos. E aí deu certo, deu química, né? Ela estava com infecção de garganta. A primeira vez que eu conheci a Débora, ela estava com infecção de garganta. E ela foi no pronto-socorro lá do hospital Venezuelano. E eu estava de acadêmico, né? Do 6º ano, eu atendi os pacientes e atendi ela. E foi o primeiro contato que nós tivemos, mas só isso, tratamos, passamos a medicação. E depois umas festas, né, de Alfenas, no velório do Carneiro aqui, nós encontramos. Isso tá muito Netflix, não chega, moça com infecção de garganta, o estudante de medicina fica perdidamente apaixonado. E aí no velório do Carneiro, uma festa tradicional aqui, nós encontramos, eu perguntei como é que tava, né, tinha melhorado, tava 100%, e aí rolou. E aí chamou pra um forró, né? Dançamos o forró, e aí deu certo, e aí nós estamos juntos. Desde 2005. Uma infecção. O cara, quando ele nasce pra conquistar, ele é foda, porque ele conquistou com uma infecção de garganta e um forró, cara. E se eu não mascar aqui, filho, não levo pra casa mais nem. E teriam mais algum recado que vocês queriam deixar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores? Eu gostaria de falar isso mesmo, para as mulheres se examinarem, percam o medo de se tocar, percam o medo de procurar ajuda. Eu falo que nem tudo que é palpável vai ser um câncer. Então, assim, não tenha medo de procurar ajuda, tá? E a gente tá aqui para isso, para atender. Aqui na oncologia, a gente tem as portas abertas, assim, o número de vagas que a gente tem para primeira consulta, para admissão, é muito grande por semana. Então, não tem lista de espera, não tem demora em atendimento. E o serviço é brilhante. Então, mulheres, vamos, né, se examinar, procurar ajuda, procurar uma ginecologista ou um clínico geral mesmo, de confiança, para fazer também esse exame físico das mamas e alimentação saudável. Hoje você tá só na parte de mastologia, oncologia, ou você atende como ginecologista também? Eu atendo como ginecologista. A parte da obstetrícia mesmo, plantão, parto, isso eu já não faço, porque demanda um tempo muito grande e eu perco bastante tempo, assim, também dentro de bloco cirúrgico, com as cirurgias de mama. Então, são duas áreas muito importantes e a gente precisa se dedicar, né? Sim. E tá estudando cada vez mais. Então, eu tô focando cada vez mais na mastologia mesmo. Entendi. Agora, atualmente, eu tô fazendo um curso de oncoplastia e reconstrução mamária, tô indo para um hospital de referência em Jaú, que é o hospital que mais faz reconstrução mamária no Brasil, assim, é um hospital muito bom. Então, eu tô focando nessa área para tentar ajudar cada vez mais as mulheres. Ai, que legal. E senhor, doutor, o senhor tem algum recado? Não, dizer que a gente está à disposição no consultório, né? A gente trabalha na Santa Casa. Onde que é o consultório do senhor? É ali no Esticor, ao lado da Santa Casa, né? Faz parte do complexo da Santa Casa. E lá nós temos toda a estrutura, né? Para atendimento dos pacientes. Temos teste ergométrico, ecocardiograma, equipe muito grande. Tem cateterismo, né? Agora a Santa Casa ampliou os leitos de UTI. Nós temos uma UTI nova, a gente consegue dar uma qualidade de atendimento melhor para os pacientes. Nós estamos lá à disposição para, né, qualquer queixa, qualquer sintoma, um check-up, nós estamos à disposição para ajudá-los. Quem quiser parar de fumar, dar uma chegadinha lá. Opa! Também, a gente está para ajudá-los lá, viu? E o check-up anual para todo mundo, né? Nas duas áreas, não só nessas, mas o clínico geral. É importante sempre estar passando. Sim. O Lucas já vai marcar a sua hoje? Claro, eu já tô saindo aqui, eu já tô olhando pro celular aqui, porque eu já vou marcar no clínico geral agora, cara. Vai, vocês me deixaram com medo. Um fala que pra morrer qualquer tempo, de que jeito aí? Uai, então, agora eu tô com medo. Pra morrer basta estar vivo. Pelo amor de Deus, sai pra lá. Gente, muito obrigada. Acho que foi de grande sabedoria pra nós. Que é isso? Eu tô um pouco preocupado, mas foi muito gratificante. São duas áreas bem distintas, mas acho que deu pra entender os recados mais importantes de cada área. Se vocês precisarem passar mais alguma coisa, nós estamos à disposição, de portas abertas. Só queria agradecer mesmo vocês. Lucas, obrigada por estar aqui. Eu que agradecer. Cris, mais uma vez, parceirinha da semana aí. Muito obrigado aos doutores que estiveram aqui com a gente. Papo super cabeça, papo assim, que realmente coloca a gente com aquela pulguinha atrás da orelha de sair dessa nossa conformidade, né, desse conforto, para que a gente possa realmente buscar essa questão de saúde. Porque a saúde é a prevenção. Sempre vai ser a melhor saída, sempre vai ser a prevenção. E eu queria agradecer você que assistiu a gente, que está aqui com a gente,
toda semana assistindo a gente pelo YouTube. É sempre bom ter vocês aqui, né? Agradecer aos nossos patrocinadores, a Drogaria Santa Maria, que é a nossa patrocinadora oficial. Hoje é Nossa Senhora, hoje tá Hortifruti difícil. da avó. Tá saindo nada. Hortifruti da avó. Estava uma delícia. Quem precisar, só manda mensagem pra eles também. A gente vai deixar o Instagram aqui na descrição. E o Estúdio Ampliei, né? Que sempre tá aqui com essa estrutura Hoje, maravilhosa os nossos pra diretores gente. aí que sempre estão Dão sendo aqueles toques fenomenais. especiais e faz tudo isso acontecer. A Boninho, né? Tem que agradecer a Boninho, a TT, Gente, nossa produtora. muito obrigada. Até semana que vem. Já curte, compartilha, manda pro amiguinho. Redes Fica sociais, ligado. @podfarmapodcast. Segue a gente lá. Vai ser de grande valia. Já manda pros seus amiguinhos, todos os familiares. Eu quero ver isso aqui bombando, gente. E novos episódios todas as quartas. Tamo Muito junto, obrigada. gente. Obrigadão, beijos. Tchau, Obrigado, tchau. Até obrigado. mais, obrigada.